E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias iniciais dessa ciência chamada química e entender um pouco sobre o chamado método científico, beleza? Afinal, o que é a química, como é que um cientista trabalha, é isso que nós vamos tentar entender um pouco hoje, beleza? Para quem não conhece, se você já ouviu falar sobre aquele tal de diagrama de Linus Pauling, se ele também te irrita, te enche o saco, se você não gosta disso, o Linus Pauling é esse cara aqui, ó, beleza? E eu gosto muito de uma citação dele, que ele fala que ele sente muito, ele tem até pena das pessoas que não entendem nada de química, porque elas estão perdendo uma chance muito grande de serem felizes. Honestamente, eu concordo com ele, eu gosto bastante de química, evidentemente. Beleza? Mas qual que é a ideia, então, da química? Pessoal, a química, então, é uma ciência que, de maneira geral, ela estuda a matéria, estuda a composição das substâncias, e o químico ele tenta entender como transformar essas substâncias em outras, como fazer transformações, manipular essa matéria, esse objeto, de modo a transformá-lo em outro, ou melhorar as suas características, as suas propriedades, beleza? Então eu gosto desse símbolo aqui, que mostra a química como o estudo da mudança. Química é isso, um químico ele o objetivo é fazer transformações. Ele conhece algo, conhece a estrutura daquilo, ou tenta conhecer, e transformar aquela substância, aprimorar suas características, alterar alguma coisa, beleza? E existem várias áreas onde um químico pode atuar, onde a química é necessária, se não em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, na queima de uma vela, você tem reações químicas acontecendo em qualquer tipo de queima, que a gente chama de combustão. Você tem a obtenção de metais a partir dos seus minérios, como o cinábrio, um minério que permite você obter o mercúrio. Você tem a transformação da uva no vinho ou no suco de uva. Todos esses processos são feitos por químicos, por pessoas que têm um conhecimento da química. Pode não ser necessariamente por um químico, mas você se vale de processos, de conhecimentos químicos para fazer tudo isso. E tudo isso quem faz é um cientista, através de um chamado método científico. Certamente você já ouviu falar de um tal de Aristóteles. Ele tinha uma ideia muito curiosa e muito machista e preconceituosa de que os homens eram melhores do que as mulheres. Vejam bem, é uma ideia de Aristóteles, certamente não reflete o meu pensamento, tá bom? Mas, citando uma figura histórica conhecida, né, ele dizia que os homens eram melhores do que as mulheres. E uma prova, entre muitas aspas, que ele dava para esse argumento dele, era que os homens tinham mais dentes do que as mulheres. Aham, sei. Então, na cabeça do Aristóteles, homens tinham mais dentes do que mulheres porque homens eram melhores do que as mulheres. Será que ele nunca pensou em abrir a boca de um homem e de uma mulher e contar os dentes que tem lá dentro? O miserável é um gênio! Outra ideia também apregoada pelo Aristóteles é que se você jogasse objetos de massas diferentes, aquele que tivesse a maior massa, que a gente chama popularmente de mais pesado, ele chegaria ao chão primeiro. Um cara também bastante conhecido chamado Galileu Galilei teve a ideia de testar isso. Falar, mas vamos ver se isso acontece mesmo. E, segundo a história, né, ele subiu lá no alto da... Ele subiu lá na Torre de Pisa e lançou dois objetos de massa diferente e observou com isso que eles chegavam ao chão ao mesmo tempo. O que é curioso, então, é que o Aristóteles, então, ele propunha algumas ideias, mas ele não fazia nenhum teste, ele não tentava provar o que ele estava dizendo. Ele tinha um raciocínio, uma ideia, desenvolvia uma ideia, mas ele não testava aquilo. Tudo que eu estou colocando aqui é para a gente falar sobre o chamado método científico. O método científico, então, ele se baseia em observar um certo fenômeno, um acontecimento, criar algumas hipóteses do porquê isso pode estar acontecendo, fazer testes para ver se você entende por que aquilo acontece, se você pode controlar aquilo, como controlar esse fenômeno. Dependendo dos resultados que você obtém, que você consegue, você pode criar modelos e de repente até desenvolver alguma teoria. E para testar isso que você está propondo, você faz outros experimentos, outros testes, para ver se você consegue controle sobre aquela situação, sobre aquele fenômeno. Beleza? Como assim? Como é que isso funciona? Se liga.
As observações, elas são os fatos que a gente tenta explicar. Então você vê alguma coisa acontecendo, fica intrigado e se pergunta, mas por que isso acontece? Eu não sabia que isso acontecia. Ou simplesmente, como? Nunca pensei sobre isso. Por que chove, né? Por que a roupa fica seca? Por que algumas coisas acontecem? Então, a observação é o que você tenta explicar. Tem observações qualitativas e quantitativas. Então, você observa que dentro de uma sala tem homens e mulheres. Essa é uma observação qualitativa. Mas você observa que dentro daquela sala tem 5 homens e 7 mulheres. Essa é uma observação quantitativa. Você quantifica, você dá números àquela observação. Observar que tem homens e mulheres, tá? É qualitativo. Dizer quantos tem de cada um é quantitativo. Você pode com isso levantar dados, formular de repente alguma lei, porque nesse lugar sempre vai ter mais mulheres do que homens, por alguma razão. E essas leis, então, são generalizações que podem te permitir fazer um estudo, entender aquele fenômeno. Por exemplo, como a chamada lei da conservação das massas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E é atribuído a esse cavaleiro aqui, o Antoine Lavoisier. Beleza? As hipóteses são a sua tentativa de explicar a observação. Eu acho que isso acontece por causa disso. Nesse lugar tem mais mulheres do que homens por essa e aquela razão. Aí você pode fazer um teste, você pode verificar se a sua hipótese ela é válida, ela é plausível, ela tem cabimento. Tá? É com isso que você valida ou não a sua hipótese. Para isso, você pode fazer experimentos, você faz um teste. Tá bom? Vá em outros lugares e veja se tem mais mulheres do que homens mesmo. De repente, sempre tem mais mulheres do que homens. É uma coisa totalmente a título de exemplo, né? Claro, cada lugar vai ter sua quantidade de homens e mulheres, né? Então você tenta fazer um teste com aquilo. Isso pode confirmar ou não a sua hipótese, certo? Quando você faz uma experimentação, tem 2 tipos de variáveis, o que a gente chama de variáveis dependentes e independentes. As variáveis independentes são aquelas que você tem controle sobre elas. É você que define a temperatura do seu experimento, a pressão, a quantidade de material que você vai trabalhar, tal, em termos de massa, de volume. É você que define isso. As variáveis dependentes são aquelas que respondem às variáveis independentes. Como assim? Você vai fazer um leite com chocolate, beleza? Um achocolatado. É você que define quanto de leite e quanto de achocolatado você coloca na sua bebida, beleza? Você que define se você vai querer um achocolatado. É você que define se você vai querer um achocolatado quente ou gelado, por exemplo, beleza? Mas dentro disso, tem variáveis que elas vão ser uma resposta a isso. Se você fizer, por exemplo, achocolatado quente, você vai observar que o achocolatado dissolve melhor. Então a dissolução, o quão bem o achocolatado dissolve no leite, ele é uma consequência que depende se você vai fazer isso gelado ou quente, beleza? Então a dissolução é uma propriedade ali, é uma variável, pode dissolver mais ou menos, é variável. Ela é uma consequência da temperatura que você usa para preparar o seu achocolatado, beleza? Essa é a diferença entre variável dependente e independente. Uma coisa muito importante. Os seus experimentos eles devem ser reprodutíveis. Você deve ser capaz de fazer isso outras vezes, se necessário, e qualquer pessoa que leia os seus dados, o seu relato sobre aquilo, deve ser capaz de reproduzir o seu experimento. A gente chama isso de reprodutibilidade, beleza? Com isso, você consegue criar modelos ou formular teorias. Tá bom? Essa é a sua tentativa de explicar, de criar uma lógica para aquilo que está acontecendo, tá bom? O que é muito, muito importante, ainda mais para a sequência das nossas aulas. Um modelo, ele é uma representação. Modelo nada mais é do que isso. E eu não estou falando só de ciência. Se você pensar em modelos mesmo, de roupa, que você vê nos desfiles, São Paulo Fashion Week da vida, eles representam as roupas daquela marca, tudo bem? Eles estão ali para mostrar as roupas, certo? Eles representam as roupas. Um modelo é uma representação, certo? As teorias, elas te permitem fazer previsões,
certo? Ah, se eu fizer isso aqui, de acordo com a minha teoria, vai acontecer tal coisa. Se eu fizer leite com chocolate, se eu preparar um achocolatado com leite gelado, ele não dissolve tão bem quanto um leite quente. Você tenta criar uma explicação do porquê isso acontece. Então você imagina, pô, será que se eu preparar um chá também, ele vai dissolver melhor na água quente do que na água fria? Você pode tentar criar uma explicação para isso com base na temperatura, por exemplo. Com base nessas teorias, nesses modelos, você pode ver que sim, aconteceu o que você previa ou não, não aconteceu. Então você pode rever, refinar, aprimorar ali os seus modelos, as suas teorias, beleza? Como os modelos atômicos que a gente vai discutir nas próximas aulas, que foram mudando ao longo do tempo quando perguntas foram surgindo e aquele modelo vigente naquela época não explicava aquilo, aquele fenômeno, tá? Ou seja, um modelo ele é passível de revisão, uma teoria também, é claro. Vamos ver como é que isso funciona? Você está no seu carro, vai dirigir e vai ouvir um sonzinho, beleza? Aquele trânsito, tal, em São Paulo, meu, é bom você ouvir um som. Só que o que acontece? Você percebe que o som tá bem ruim, tá ruidoso, tá estranho. Você formula uma hipótese, pô, eu acho que tá com problema na estação. Eu acho que essa rádio tá meio zoada. E você troca de estação. E percebe que o problema continua, o som continua chiado, tá meio estranho. Essa hipótese não é verdadeira. Ou todas as rádios estão com algum problema, ou não é esse o problema, certo? Você tenta fazer um teste, então, talvez seja o som do seu carro. Você coloca um pendrive. Ah, vou ouvir uma música aqui que eu já tenho. Você coloca um pendrive. Você fala, bom, talvez seja o som do carro, eu vou colocar o meu pendrive, vamos ver. E você percebe que o som continua ruim. Bom, não era a estação, não é o seu pendrive, o som continua ruim, talvez seja o som do carro. Você tenta fazer um outro experimento, faz um outro teste, coloca fone. E você coloca o fone de ouvido, pluga lá no carro e coloca o fone de ouvido. E você vê que o som melhora. O que você tira disso? Que conclusão você pode tirar disso e criar um modelo sobre isso? Bom, provavelmente é o alto-falante do seu carro que está com problema. Então, com base nessa sequência de ações que você teve, você pode criar um modelo e pensar, pô, eu vou consertar o carro, eu vou levar na mecânica, eu mesmo sei consertar, eu vou dar uma olhada, já vi isso. Então você cria modelos de como você pode consertar isso, resolver esse problema e o que pode ter causado esse problema, beleza? Galera, então a ideia foi essa. Espero que tenha sido claro. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários. A gente tenta responder na medida do possível. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Valeu!